Mas Yoon Se-ho já tinha pensado em como seria se ele namorasse esse garoto. Não tinha como ele voltar para a próxima aula. Sung-hyun. Todo mundo o chamava de maluco. Sung-hyun aparece bem nesse momento, com um olhar frio. Seu olhar era como se quisesse acabar com o homem ao jogá-lo para fora. O velho gritou, exigindo falar com o gerente. Sung-hyun agachou-se calmamente na frente dele, como a voz gelida. Eu sou o gerente. Se o senhor tem algo a dizer, diga agora, o homem bêbado. Ao ouvir isso, tremeu. Sung-hyun continuou a intimidá-lo, deixando o velho assustado e envergonhado. Ele fugiu apressadamente, não sem antes deixar uma ameaça que não teve o menor efeito em Sung-hyun. De volta à loja, Sung-hyun correu para ajudar Se-ho a se levantar, perguntando preocupado. Se-ho disse que não foi nada, mas que se fizessem um escândalo daquilo, ele receberia uma reclamação do gerente. De repente, Sung-hyun o consolou, dizendo: Não se preocupe, a câmera de segurança gravou tudo. De repente, Sung-hyun encostou sua testa na de Se-ho. Além disso, Se-ho e ele eram melhores amigos e cursavam o mesmo curso. Com a voz animada, ele disse: Você estava preocupado comigo, é? Eu não estava preocupado com você, mas sim com o gerente. Suas palavras e seus pensamentos são bem diferentes, não é mesmo? Sung-hyun pegou Se-ho no colo, sorriu e continuou. Se você quer me agradecer, que tal depois que o turno acabar? Vamos nós irmos jantar juntos? Mudança de cena. Agora, Sung-hyun e Se-ho estão em uma churrascaria e Se-ho já está meio bêbado. Ele lamenta, por que você é sempre tão frio na loja? E Sung-hyun o avisa que da próxima vez que aparecer alguém como o bêbado. De hoje, é para chamá-lo imediatamente. O pequeno Se-ho bufa, irritado. Mas e se eles te machucarem? Sung-hyun abre um sorriso sugestivo. E então? Você não quer que eu me machuque? Bêbado, Se-ho belisca a bochecha de Sung-hyun com naturalidade. Claro que não. Especialmente este rosto. Que ridículo. Não, é que a única coisa que você tem de normal é este rosto. A boca de Sung-hyun era como uma bomba relógio. Aquele pirralho de língua afiada sempre fazia coisas sugestivas. Se ele se machucasse, o que seria de mim? Concluiu Se-ho. Usando o seu rosto inocente, pediu para que o Sung-hyun o alimentasse. O Sung-hyun ficou chocado, lembrando-se da primeira vez que encontrou Se-ho, que também estava bêbado daquela maneira. De repente, a voz do Sung-hyun tornou-se fria, cheia de possessividade. Tu não podes beber com outro gajo, ouviste? De maneira nenhuma. O Se-ho inclinou a cabeça, abraçou o braço do Sung-hyun e perguntou de volta. Por que não? O olhar do Sung-hyun escureceu enquanto levantava o rosto do Se-ho. Yoon Se-ho, de qualquer forma, foste tu que me seduziste. Está bem? Depois disso, o Sung-hyun levou o Se-ho para casa às costas. O Se-ho não parava de se mexer, inquieto, resmungando e exigindo que o Sung-hyun revelasse o seu nível de afeição. O Sung-hyun teve muita dificuldade em levar o Se-ho para a cama. Ao mesmo tempo, a aplicação do Se-ho também anunciou o desbloqueio de um novo item secreto: ir para a cama de um homem bonito, fazendo o Se-ho corar e ficar morrendo de vergonha. O Se-ho, sonolento, acenava com as mãos. Que item? De repente, ele colocou a mão bem em cima da pessoa. O Sung-hyun estava prestes a trocar-lhe de roupa quando, de repente, o Se-ho o abraçou com força. Com uma expressão feliz, disse que queria beber água. O Sung-hyun tentou conter-se. A sua voz ficou rouca. Yoon Se-ho. Estás a testar-me? Sem outra escolha. O Sung-hyun teve de carregar o Se-ho, que estava agarrado a ele como um polvo, até o frigorífico para ir buscar água. Enquanto o ajudava a beber água, o Sung-hyun sussurrou: Estou a conter a vontade de enfiar vezes aquilo vezes na tua boca. O Se-ho, com uma cara inocente: Aquilo? Queres dizer que queres fazer vezes aquilo vezes comigo? O que é? Aquilo? Eu quero fazer vezes aquilo vezes muito mais do que tu pensas. Então, queres fazer? A voz do Sung-hyun era sedutora, como se o estivesse a tentar. Diz-me, o que devo fazer? Sussurrou o Se-ho, tenso. Mas por fora ele agia como se nada tivesse acontecido. Parecia que, além de Se-ho, algo ao ouvido do Sung-hyun, o que o deixou excitado.
É mesmo? Já percebi, Si-ho. E então, como era de esperar, o Si-ho foi despido pelo Sung-hyun. O Sung-hyun tirou a sua máscara para o Si-ho. O Si-ho ficou fascinado. De repente, ele pensou: será que eu preciso mesmo de baixar o nível de afeição dele? Mudança de cena. O Si-ho acordou sobressaltado. Ele olhou em volta, em pânico, e perguntou ao Sung-hyun: por que estás aqui? Não te lembras que ontem à noite, depois de beber, disseste que querias vir para minha casa? O Si-ho pareceu lembrar-se do que aconteceu na noite passada e especialmente das suas ações mais atrevidas. Ah, mas espera aí. O nível de afeição também subiu para 91. Será que eu disse alguma coisa que não devia? Como se notasse a ansiedade do Si-ho, o Sung-hyun disse: não aconteceu nada ontem à noite. Por isso não precisas de te preocupar. Levanta-te e vem comer. Sung-hyun não tinha intenção de fazer amizade com mais ninguém, estando sempre grudado nele. O olhar do Si-ho estava cheio de desconfiança. Eu já lavei a tua roupa. Não saia assim agora. Você vai morrer de vergonha no seu próprio aniversário, Si-ho. Ele se cobriu por inteiro com o cobertor, xingando Sung-hyun de louco, que o fez rir. De repente, uma notificação do aplicativo apareceu. Item misterioso coleta 10. Sucesso. É um beijo indireto com o bonitão. Um beijo indireto? Si-ho saltou de debaixo do cobertor e, furioso, questionou Sung-hyun. Ele claramente disse na noite passada que nada tinha acontecido. Na verdade, o que aconteceu foi que, depois de Si-ho adormecer, Sung-hyun bebeu o resto da água da garrafa que Si-ho estava bebendo. A mensagem do sistema soou novamente. A recompensa desta vez era se transformar em uma cama. Espiar secretamente o quarto do bonitão por 10 minutos. Si-ho pensou que jamais usaria isso, mas depois hesitou um pouco, se consolando. E Si-ho não odiava Sung-hyun, porque sua agenda. Se eu não usar, vai expirar. E assim, Si-ho se transformou na cama de Sung-hyun. E não é que nesse momento Sung-hyun terminou o banho e saiu, assustando Si-ho. Sung-hyun parou bruscamente ao sentir o cheiro de Si-ho. Ele olhou para o urso de pelúcia que tinha dado a Si-ho no dia em que se declarou. Mas a declaração não foi aceita. Depois ele pegou o urso e o cheirou profundamente, como se estivesse cheirando o próprio Si-ho. Sem esquecer de beliscar a bochecha do urso, ele disse: este não é ele. Sung-hyun então olhou para a cama. E era o próprio Si-ho! Ele tocou-a levemente, inclinou-se para cheirar e disse: ah, está aqui! O cheiro ficava cada vez mais forte e Si-ho estava morrendo de vergonha. Enquanto cheirava e chamava o nome de Si-ho, Sung-hyun subiu na cama. Ele exclamou como era fresca, como se Si-ho estivesse reagindo, e então Sung-hyun, com exceção do tempo para dormir, era toda passada com ele. Usou esta cama para se aliviar. Si-ho ficou extremamente chocado. Como ele podia fazer uma coisa dessas? Quando Sung-hyun terminou, o tempo também acabou. Si-ho voltou para seu quarto com o rosto completamente vermelho. No dia seguinte, enquanto Sung-hyun arrumava a loja, Si-ho também chegou. Mas ele não estava pronto para encarar Sung-hyun. No entanto, Si-ho criou coragem e entrou. Sung-hyun o viu e o cumprimentou, mas Si-ho virou o rosto. Ele estava evitando Sung-hyun de propósito. Seu coração batia rápido e seu rosto ficou vermelho. Ele entrou um pouco em pânico quando Sung-hyun o encarou. Sung-hyun se aproximou de Si-ho e perguntou: Si-ho, por que seu rosto está tão vermelho? Será que você pensou em mim a noite toda? Si-ho, como um gatinho que teve o rabo pisado, gritou irritado. Você está louco. Por que eu pensaria em você? Sung-hyun respondeu com uma cara de inocente. Porque você já gosta de mim, horas. Si-ho não aguentou mais ouvir e correu direto para o vestiário. Sung-hyun normalmente já tinha muito contato físico com Si-ho, mas a frequência estava aumentando cada vez mais. Depois de se trocar, ao se olhar no espelho, Si-ho viu que seu rosto ainda estava vermelho. E ao mesmo tempo, Sung-hyun entrou, o que assustou Si-ho. Ele disse que também precisava se trocar. Si-ho hesitou ao sair, mas de repente a porta foi trancada. Em seguida, Si-ho virou-se em pânico e viu que Sung-hyun também o estava encarando. A porta! A porta não abre! Sung-hyun olhou para trás de Si-ho.
Si-ho ficou pálido de medo. Tem alguma coisa atrás de mim? Sung-hwan disse que não era um fantasma, e então se agachou de repente na frente de Si-ho. Se você não fizer isto, nós não conseguiremos sair daqui. Si-ho ficou em choque e gritou. Sung-hwan, o que diabos você está fazendo? Sung-hwan não reagiu. Ele chupou Si-ho com atenção até que ele gozasse e a porta finalmente se abriu. Ele foi se infiltrando na vida de Si-ho a ponto de ele nem perceber. Ah! Si-ho correu para fora, envergonhado, tentando se acalmar. O Sung-hwan por acaso está sóbrio? Ah, mas quando é que ele esteve sóbrio? De qualquer forma, Sung-hwan é mesmo um maluco. Mas por que será que eu não senti nenhuma vontade de recusá-lo? Pelo contrário, eu até senti que foi uma pena ter acabado. Será que eu gosto mesmo dele? Nesse momento, Sung-hwan se aproximou de Si-ho e sua mão agarrou a cintura dele. Ele cheirou profundamente o cabelo de Si-ho e sussurrou. Si-ho, nós não podemos terminar assim. Você também achou uma pena, não é? Não se preocupe, não vou até o fim. Ao mesmo tempo, uma notificação apareceu para Si-ho. Alguém usou um item pago em você. A duração é de 5 minutos. O que é um item pago? Mas por que o meu corpo não consegue se mover? Mas quando Sung-hyun se declarou para ele, Si-ho ficou tão chocado que nem conseguiu acreditar no que ouvia. Não é que Si-ho não gostasse de Sung-hyun. Às vezes ele até imaginava. Enquanto ele estava confuso, a campainha de um cliente tocou. Si-ho sussurrou para Sung-hwan que havia um cliente. Sung-hwan não se importou e continuou fazendo o que queria. Si-ho gritou com raiva, mas foi inútil. O cliente, ao ver que Si-ho não parava de resmungar e não parecia nada bem, perguntou como ele estava. Si-ho ficou surpreso ao perceber que as outras pessoas não conseguiam ver Sung-hwan, mas isso não o deixou menos envergonhado. Si-ho tentou agir normalmente e disse que ainda não era a hora de fazer pedidos. O rapaz também foi muito gentil e perguntou se ele queria que o levasse ao hospital. Si-ho disse que estava bem, até que na loja só restaram ele e Sung-hwan. Sem hesitar, Sung-hwan tirou as calças de Si-ho e continuou até ele mesmo gozar. Então, a notificação de Si-ho apareceu. O tempo de uso do item pago expirou. Como seria se seu relacionamento com Sung-hyun fosse mais longe? Sim. Mas o evento final acontecerá agora mesmo. Sung-hwan de repente sussurrou no ouvido de Si-ho. Você também não quer que acabe assim, certo? Se for o caso, vamos terminar a última missão. O conteúdo é que o ar-condicionado e a máquina de sorvete estão quebrados, o ambiente fica cada vez mais frio e os dois usam o calor corporal para aquecer o quarto. O quarto começa a congelar gradualmente. Si-ho treme de frio e Sung-hyun o abraça com força, como se quisesse aquecê-lo. O rosto de Si-ho cora e ele diz com uma voz tímida. Antes que fique mais frio, vamos fazer aquilo. Sung-hyun finge inocência, planejando provocar Si-ho, mas ao ver, luta um sedutor. Sung-hyun devorou Si-ho. Seu olhar era louco e possessivo. Eu te disse que você acabaria gostando de mim. Toda vez que você me chama de louco, você sabe o quanto eu gosto. Cada vez que você divaga, fica ainda mais fofo. No entanto, se ele aceitasse a declaração, não sabia o que Sung. Mas, Si-ho, o que eu mais quero ouvir da sua boca é a frase: eu gosto de você. Eu gosto muito de você, Yoon Si-ho. O coração de Si-ho bate mais rápido e seu peito se enternece. Eu gosto de você. Gosto muito de você. Eu gosto de você, Sung-hyun. Nesse momento, a missão foi concluída. Yoon Si-ho, eu quero muito te trancar em algum lugar para que apenas eu possa te ver. De repente, o aplicativo anunciou que um novo evento estava prestes a acontecer. A loja começou a derreter e se transformar em chocolate. Sung-hyun saboreou o chocolate que caía no pescoço de Si-ho. Es delicioso comer puro, mas comer assim. Como resultado, Si-ho foi devorado por Sung-hyun novamente. O aplicativo também anunciou que a missão estava concluída. O índice de afeição dos dois atingiu o pico de 100, quando Si-ho se acalmou. Hyun, aquele maluco imprevisível, poderia fazer. Sung contou a ele que também havia descoberto esse jogo suspeito e entrado nele. Si-ho ficou surpreso. Então ele hesitou e disse a Sung, Hyun para não revelar o relacionamento deles na escola. O olhar de Sung-hyun escureceu.
Siho implorou a Sung-hyun. Finalmente, Sung-hyun disse que veria como Siho se comportava para decidir o que fazer, falando sobre a primeira vez que se encontraram, a primeira impressão de Sung-hyun sobre si. Foi que ele parecia um hamster ou um esquilo. Por exemplo, mesmo não aguentando beber, ele tentava. Depois de beber, seu rosto ficava pálido, ele colocava a língua para fora e reclamava que era muito amargo. Vendo Siho mastigar com as bochechas cheias, Sung-hyun pensou novamente em como ele se parecia com um esquilo. Tão pequeno, e Siho nem sabia como recusar bebida quando pressionado pelos veteranos. O pequeno esquilo Siho franzia a testa enquanto tinha que agradar aqueles veteranos. Hyun era do tipo que nunca se comovia com declarações públicas. E mesmo assim, com apenas 3 ou 4 copos, ele já estava completamente bêbado. Ele se apoiou no ombro de Sung-hyun, abraçou seu braço e resmungou. O bonitão tinha que acordar, mas estava tonto demais. Deixa-me apoiar no seu ombro um pouquinho, ok? Esse foi o primeiro dia em que Sung-hyun teve que pensar sobre o nível de intimidade entre amigos. Naquele dia, ele carregou Siho para casa nas costas e ainda teve que limpar a bagunça que Siho deixou. Além disso, também foi a primeira vez que alguém entrelaçou o braço no dele e se apoiou. Estando tão perto, seu coração se agitou de um jeito estranho. Ele disse a Siho que da próxima vez não deveria beber assim. Siho, bêbado, perguntou todo animado. Por quê? Então só vou beber com você, tá? Essa frase fez o fio de autocontrole de Sung-hyun se partir. A partir daquele dia, ele disse a si mesmo que precisava se conter. O pequeno esquilo Siho, cada vez que passava, fazia um barulhinho de quem mastiga. Mas se ele aceitasse, as coisas só ficariam mais intensas, e não menos. Então Siho nem cogitava aceitar Sung-hyun. Isso estava enlouquecendo Sung-hyun, e ele tinha que manter a razão. Ele também precisava tratar aquele pequeno esquilo com gentileza e cuidado para que não ficasse com medo. Ele queria pegar o pequeno esquilo em seus braços antes que outra pessoa o notasse. Como eu posso ter você? Por favor, me diga. O que preciso fazer para você gostar de mim? Nesse momento, a frase ambígua que Siho disse da última vez que esteve bêbado foi esclarecida. Ele disse a Sung-hyun que era só continuar gostando dele. Eu também. Porque eu já gostava de você. No dia seguinte, na escola, Sung-hyun passou o braço pela cintura de Siho com naturalidade. Mesmo que Siho tenha tentado impedi-lo, uma notificação do aplicativo apareceu naquele momento. A mensagem dizia que era impossível sair do jogo. Ainda havia 1.200 outras missões esperando por eles. Além disso, ele também não queria se tornar o casal gay número 1 da escola. Mudança de cena. Siho estava evitando Sung-hyun a todo custo. Ele esperou Sung-hyun entrar na sala primeiro para depois entrar na ponta dos pés. Ele decidiu se sentar perto da porta, um pouco longe de Sung-hyun. Assim que soltou um suspiro de alívio, Sung-hyun se aproximou dele. Ele o encarou e disse. A bandeja de comida em suas mãos caiu e todos começaram a fofocar. Yoon Siho, por que você está sentado aqui? Siho se assustou, seu rosto empalideceu e ele murmurou. Desde quando é que estás aqui sentado? Não te sentes ao meu lado. Onde me sento é da minha liberdade. Siho, estou zangado. Por tua causa toda a gente está a ter a ideia errada. Sung-hyun não parecia importar-se nada, ele inclinou a cabeça e perguntou a Siho. Agora são as férias de verão, queres ir à praia, Siho? Será que ele não se importa com o que eu digo? Ele gritou, não me ouviste a falar? Eu estou a ouvir. Numa ilha deserta, abraçados apaixonadamente, podes mudar de ideias. Siho ficou mesmo sem palavras com este maluco. Ele imaginou os dois a irem juntos à praia. E com certeza a probabilidade de ele ser completamente devorado era muito alta. Depois, Siho assustou-se e voltou a si. Só de pensar nisso, e o seu amiguinho já estava animado. O que se passa? Siho estava tão envergonhado. O rosto de Siho empalideceu, como se não pudesse acreditar. E ele fugiu apressadamente, apesar de Sung-hyun o chamar e correr atrás dele. Enquanto isso, Sung-hyun ao seu lado pareceu notar e começou a provocá-lo, fazendo Siho ficar tão envergonhado que se zangou. A conversa entre os dois também atraiu a atenção de toda a gente. E Siho apressou-se a pedir desculpa até a aula terminar. Siho sentiu-se como se tivesse sido perdoado e saiu a correr pela saída de emergência. Adeus!
Ji Sung-hyun, mas enquanto corria. Seo reparou num anúncio afixado ali perto. Era a publicidade de uma aplicação. Era possível ver o nível de afeto que a outra pessoa sentia por si. Os olhos de Seo brilharam. Se ele conseguisse ver o nível de afeto de Sung-hyun, conseguiria encontrar uma forma de se livrar dos sentimentos dele, certo? Então Seo pegou imediatamente no telemóvel e descarregou a aplicação. Ele carregou em começar nesse mesmo instante. Uma pessoa vestida de preto e com a cabeça coberta aproximou-se de Seo. Meu Deus! Pare de chamar meu nome. Eu não quero me tornar o casal. Curioso, ele observou essa pessoa fixar um novo anúncio no quadro de avisos. Olhando de perto. Era um anúncio para contratar funcionários a tempo parcial com um salário de 30.000 wones. Seo teve uma nova ideia. Ele arrancou o folheto do trabalho. Podia ganhar dinheiro e ao mesmo tempo não ter tempo para pensar em Sung-hyun. O resultado era matar 2 coelhos com uma cajadada só. Depois disso, ligou para a geladaria, e ele não sabia que o anúncio de emprego estava a desaparecer lentamente. Mudança de cena. Seo chega à morada que estava no anúncio de emprego. Mas Seo ficou extremamente chocado. O que é isto, meu Deus? Inacreditável. A geladaria era toda cor-de-rosa. Assim que ele abriu a porta para entrar. Antes que Seo pudesse sequer cumprimentar, uma voz familiar ecoou. Era Sung-hyun. Seo! Publicamente discriminado número 1 da escola. Depois de correr por um tempo, ele perguntou por que aquele estava ali. Sung-hyun aproximou-se e agarrou na alça da mala de Seo, com uma voz suave. E pensar que você fugiu assim. E de repente aparecer na minha frente desse jeito. É porque estava com saudades de mim? Ou será que isso é o destino? Deve ser um dos dois. Não é? Certo. Yun Seo, o Seo ficou tenso. Sua voz tremia. Pare de falar besteira e responda. Por que você está aqui? Ah, bem. Eu sou um funcionário daqui. Por isso estou aqui. Seo sentiu o mundo girar. Que diabos. Ele veio aqui para evitar Sung-hyun. E ao mesmo tempo, a pessoa de preto que colocou o anúncio de emprego hoje estava no topo do prédio. Como se tudo isso tivesse sido arranjado por essa pessoa. Enquanto isso, Sung-hyun levantou o rosto de Seo e disse maravilhado. Talvez eles sejam o destino um do outro. Seo achou aquilo uma completa loucura. Seo parou e recebeu uma enxurrada de mensagens. Ele afastou a mão de Sung-hyun com força e se virou para ir embora. Eu me demito. Adeus. Assim que Seo abriu a porta. Os clientes entraram correndo. Eles o encaravam como se quisessem pisoteá-lo, empurrando-se sem parar para conseguir comprar. Reclamando do porquê só havia um funcionário. Seo também ficou irritado ao ouvir. Então, ele se adiantou e colocou o avental para a surpresa de Sung-hyun. Sung-hyun ficou surpreso. Ué, você não disse que não ia mais trabalhar? Seo não respondeu. Ele disse para Sung-hyun ir servir o sorvete. Se o deixasse no caixa. Todos os clientes provavelmente iriam embora. Mas Sung-hyun não parecia nem um pouco apressado. Ele se aproximou. Ele naturalmente amarrou o avental frouxo de Seo. Seo corou e então percebeu como aquele avental era brega. De repente, uma notificação apareceu para Seo. O aplicativo havia desbloqueado um item secreto da coleção. Eram mensagens curiosas e provocadoras de seus amigos. Seo respondeu de forma ríspida. Coleção Homem Bonito amarrando meu avental. Colete os 3 itens secretos e haverá um evento especial. Ao mesmo tempo, Seo viu o número 85 sobre a cabeça de Sung-hyun. Por que está tão alto? Mesmo assim, Seo tentou manter a calma para anotar os pedidos dos clientes. Em sua mente, ele já traçava um plano para fazer a afinidade de Sung-hyun por ele diminuir. E assim, uma semana se passou com as informações que ele recebia do sistema. Mas as armações que ele preparou não afetaram Sung-hyun em nada. Hoje, Seo reconheceu uma cliente frequente. A garota ficou tímida ao ver que ele ainda se lembrava dela. Ela até queria pedir o número dele. Mas, naquele exato momento,
Sung-hyun apareceu atrás de Si-ho como um fantasma. Não pode. Ele já tem namorado. Si-ho ficou atordoado e a garota, envergonhada. Depois disso, dia após dia, Si-ho tentou de tudo para que a afinidade de Sung-hyun diminuísse, mas na verdade ele estava sofrendo horrores. Como ele poderia ir para a escola de cabeça erguida? Mas o efeito foi nulo. Hoje, ele derrubou uma coisa atrás da outra. Mas Sung-hyun, muito naturalmente, o abraçou com força e perguntou se ele estava machucado. Não foi nada. Si-ho respondeu, impotente. Então Sung-hyun tocou levemente os lábios dele e disse devagar, Ei, Si-ho, não importa o quanto você se esforce, eu ainda vou gostar de você. É graças a você que eu consigo ver tantas coisas adoráveis. É mesmo? Si-ho gaguejou, envergonhado, e o número acima da cabeça de Sung-hyun subiu para 88. Mudança de cena. Na loja, um homem bêbado chega exigindo comprar macarrão frio. Si-ho diz que não tem, mas o homem joga dinheiro no balcão e obriga Si ou a ir comprar para ele. Si-ho diz a si mesmo para aguentar, embora esteja furioso. Mas o homem empurra Si-ho, fazendo cair no chão.